Então galera, tô num cenário diferente, tô num setup improvisado, provavelmente esse vídeo não vai ter aquela qualidade que vocês estão acostumados na Toca do Nerd, mas o importante desse vídeo é o fato de que eu assisti o Snyder Cut. Eu assisti e eu confesso a vocês que eu tô bem surpreso com o que eu vi. E eu sinto que mesmo nessa situação adversa, eu precisava vir aqui no canal, mesmo que seja dessa forma improvisada, pra falar a vocês finalmente quais são as minhas percepções sobre esse filme, sobre o qual eu tanto me posicionei no passado em vários vídeos do canal, sobre esse filme que muitas vezes eu falei, é desnecessário, não sei o que, aí pra quê, não sei o que, Zack Snyder, pipipipopopó. Assim, sempre tive meus problemas com o Zack Snyder e sempre me posicionei sobre o Snyder Cut em tudo que era rede social. Então eu sinto que agora eu tô fechando um certo ciclo com relação a esse filme, vindo aqui finalmente pra falar com vocês depois de tê-lo assistido. E nesse vídeo eu tenho uma missão bem importante, que é manter a minha coerência, tanto com tudo que eu venho falando e tudo que eu venho estabelecendo aqui no YouTube sobre o que eu acho que é cinema bem feito, e muitas vezes isso não vai rimar com tudo que o Zack Snyder costuma fazer. Talvez nenhum diretor consiga essa total coerência da sua obra ter total ligação com o bom cinema ou com o bom cinema de cada um, mas eu tô indo de peito aberto porque eu também preciso manter a minha coerência com os sentimentos que eu tive assistindo esse filme. Eu não posso simplesmente trair todas as emoções que eu tive assistindo essa obra só por causa de uma prerrogativa, de um pré-conceito que eu tinha com o cinema do Zack Snyder. Eu precisei ir a esse filme de peito aberto, e é de peito aberto que eu tô voltando aqui pra falar com vocês sobre tudo que eu achei dele. Enfim, depois dessa introdução bem longa, vamos ao que interessa. Vamos à crítica de Zack Snyder's Justice League. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Bom, se teve algo que eu pude ver basicamente em comum em todas as críticas que eu pude ver do Snyder Cut por aí, é que basicamente todo mundo criticou muito as primeiras 2 horas de filme com a justificativa delas serem demoradas e lentas e da trama não avançar durante essas 2 horas. E assim, eu acho essas críticas um pouco justificadas, porque nelas o Zack Snyder consegue imprimir muito bem o estilo dele pra que a gente já comece esse filme se sentindo realmente e verdadeiramente assistindo a um filme do Zack Snyder. É durante essas primeiras 2 horas que o diretor consegue muito bem estabelecer todo o contexto por trás de cada personagem. A gente sabe como esses personagens estão atualmente, o que eles estão fazendo, onde eles estão, como eles estão se sentindo. Pra mim foi muito importante ver essas primeiras 2 horas, porque o Liga de 2017 basicamente deu isso jogado pra gente, contextualizou a gente de uma forma porca. Então é bom ver que o Zack Snyder se preocupou em jogar um bom contexto pra gente. Mas se tem uma coisa que eu posso levar pra minha crítica dessas outras que eu vi, é que realmente durante essas primeiras 2 horas custa um pouco pra trama avançar, sabe? Acontece pouca coisa. E eu acredito que justificadamente algumas pessoas vão se incomodar com isso e tudo bem. Eu, pessoalmente, não achei chato. Na realidade, essas 2 horas pra mim passaram voando. E ainda falando desse começo do filme, o Zack Snyder consegue muito bem aqui imprimir o estilo próprio dele de como fazer cinema, até porque a gente viu a visão desse filme, a visão desses personagens pela mão de um outro diretor, que foi o Joss Whedon, que ainda com imagens feitas pelo Zack Snyder, com a montagem e a pós-produção daquele filme, meio que ficou priorizada a visão e a cinematografia e a assinatura do Joss Whedon no filme de 2017, muito mais do que a do Zack Snyder. E aqui, meus amigos, ele volta a ser o Snyder de bons tempos atrás. É em cenas como a Batalha das Amazonas com o Lobo da Steppe que a gente consegue ver aquele Zack Snyder da câmera lenta, aquele Zack Snyder que sabia criar uma cena de impacto como em 300 e em Watchmen. Ele deixou isso um pouco de lado, não sei porquê, em Homem de Aço e em Batman vs Superman, e principalmente em Batman vs Superman, que pra mim é um filme que não carrega aquela assinatura legal do Zack Snyder de criar uma cena legal, de criar uma cena impactante. E aqui nesse filme, nessas primeiras 2 horas, eu pude sentir realmente que eu tava vendo um filme do Zack Snyder. E isso também pode levar a alguns pontos negativos, principalmente pra quem não gosta desse estilo pesado do Snyder. E eu vou comentar isso mais pra frente no vídeo, mas pra mim, pessoalmente, eu gostei da volta, do retorno desse Snyder mais mão pesada nessas primeiras 2 horas, pelo menos. Porém, isso tem algumas ressalvas aí, eu vou comentar já já. A cinematografia, a fotografia principalmente desse filme, tá muito mais coerente com a forma que ele foi concebido originalmente pelo Zack Snyder, com toda aquela coisa, aquele uso de luz próprio que ele faz, o uso das cores menos lavadas, menos saturadas, e você pode ver isso claramente se você botar os 2 filmes lado a lado. O Liga da Justiça
Justiça de 2017 pegou esse uso de luz do Snyder, essa intenção dele de fazer um filme mais escuro, um pouco mais sombrio, e aí tacou saturação naquilo e acabou transformando a fotografia que o Snyder estava concebendo em uma coisa que parece um filme B, um filme barato, um filme mal cuidado, um filme mal pós-produzido. E aqui, meus amigos, aqui não é dessa forma. Aqui a gente vê realmente como o Snyder imaginou a luz, imaginou as cores, imaginou a cinematografia para esse filme, ainda mais com o aspect ratio 4:3, né? Ou é 4:3 ou é IMAX, aí os Snydettes que me corrijam, mas assim, é uma coisa que eu acabei achando no começo que eu ia me incomodar, né, com o aspect ratio do filme. No final eu consegui assistir ao filme numa tela razoavelmente bem grande e no final das contas o 4:3 não me incomodou em absolutamente nada, nem como o filtro de Instagram escuro do Snyder não me incomodou, porque pra mim a cinematografia, o ganho de cinematografia que esse filme teve por causa desse cuidado foi muito bem-vindo. Por mais que a trilha sonora do Danny Elfman lá em 2017, no Liga de 2017, tenha sido bem interessante, bem construída, com várias referências aqui a temas clássicos do Batman, do Superman, a trilha sonora do Snyder Cut, meus amigos, a trilha sonora de Zack Snyder's Justice League é magnífica. O Junk Excel é um cara novo, é um cara moderno, é um cara que sabe misturar bem elementos eletrônicos e guitarra distorcida com aquela trilha sonora pesada e grave, clássica e épica que esse filme precisava. É só você comparar momentos do Liga de 2017 com momentos do Zack Snyder's Justice League, em que as trilhas sonoras são tão diferentes que parece que você tá vendo outra cena. É a mesma cena com outra trilha e já muda, sabe? Já é outra coisa completamente diferente. E aqui eu dou um destaque pra música da Mulher Maravilha, que a gente pôde ver uma referência clara a 300 em todo o uso de trilha sonora e em todo o uso de cinematografia com relação à Mulher Maravilha aqui, que lembra muito 300, aquela trilha sonora de coral, aquela coisa cantada. É muito bonito, é muito épico e combina muito com a personagem. Foi a trilha sonora que mais ficou pra mim, apesar do tema da Liga ser uma parada muito massa, do tema do Flash, mas putz, que trilha sonora bem concebida, viu? E uma coisa que dentro dos pontos positivos me surpreendeu pra caramba no Snyder Cut, fora de cinematografia, fora de ritmo, fora de edição, fora de efeitos visuais, fora de história, Zack Snyder's Justice League é um filme que te traz uma mensagem, é um filme com subtexto, não é um filme que fica só parado e isolado no massa velho, no olha que cena magnífica, olha que estilo, não. É um filme que te dá uma mensagem, principalmente indo pro personagem do Cyborg, se você for analisar. O Snyder Cut é um filme sobre aceitação, é um filme sobre você aceitar as suas diferenças individuais, é um filme sobre você se aceitar, e é um filme sobre você aceitar os outros à sua volta, sabe? É um filme sobre aceitação. E aproveitando que eu falei do Cyborg, vamos começar a falar dos personagens aqui. O Cyborg, aproveitando que eu já comecei falando dele, é o melhor personagem desse filme. Ele tem o melhor arco de personagem e aqui exalta-se o crime que foi cometido com o personagem lá na versão de 2017, porque o que o Joss Whedon fez com o Cyborg foi basicamente limar o personagem, deixar o personagem livre de qualquer background, livre de qualquer explicação sobre quem ele é, e é notório, sabe, é justificável completamente que o Ray Fisher tenha lutado para que o personagem fosse visto da forma como ele foi concebido, e aqui isso é mostrado pra gente de uma vez por todas, e foi bom pra mim ver o Cyborg finalmente tendo seu arco de personagem, que tem a ver com aceitação. Olha, aqui já começando uma certa zona de spoilers que pode ser nebuloso pra quem não assistiu o filme ainda, mas na moral, naquela cena final, onde ele tá tentando separar as caixas maternas, e ele entra nas caixas, ele acaba vendo a família dele, e acaba que a missão dele é se desgarrar desse conceito anterior de quem ele era, entender que ele não tava quebrado e que ele não tava sozinho. Aquilo me arrepiou, assim, sinceramente, quase chorei naquela cena, foi arrepiante, foi uma bela conclusão de arco de personagem. O Zack Snyder tá de parabéns aqui com o que ele fez com o Cyborg, pena que isso não se repetiu pra todos os personagens do filme. O Flash é outro personagem que teve uma grande evolução entre os dois filmes, é um personagem que não mudou tanto com relação a tom, pra mim ele ainda é um pouquinho diferente demais do que o resto da Liga se propõe a fazer em tom, né, tô falando de como os personagens foram criados. O Flash é aquele cara engraçadão, é aquele cara que faz as piadas, é aquele cara que representa o fã dentro do filme, né, impressionado com tudo que tá à volta dele, olha, Batcaverna, um avião gigante e tal, e é massa isso, de certo ponto, porque é legal no filme tão pesado você ter um alívio cômico, mas eu acho aqui que o tom do Flash ainda não tá muito
muito dentro do que a Liga se propunha, mas eu ainda gostei muito do personagem, adorei como o Zack Snyder usou os poderes dele dentro da cinematografia do filme, aquele lance de câmera lenta e depois acelera, câmera lenta e depois acelera, a forma como ele concebeu os raios azuis e a força de aceleração, aquela cena final do Flash voltando no tempo pra tentar fazer com que o resto da Liga não morresse com a invasão do Darkseid, velho, aquilo me arrepiou, eu dei um berro. Assim, só pra você saber, eu dei um berro naquela cena do Flash. Maravilhosa cena. O Aquaman foi um personagem que eu mais ou menos acertei o que ele veio fazer nesse filme, que basicamente é nada, sabe? Porque o Aquaman, na Liga de 2017, ele não tinha função narrativa. Aqui no Snyder Cut, ele continua não tendo função narrativa. Ainda que a gente seja aí apresentado a várias cenas do Aquaman que a gente não tinha visto, conversa dele com o Vulko, maior interação com a Mera, uma luta maior com o Lobo da Steppe quando ele foi pegar a caixa materna, mas assim, isso pra mim não mostrou desenvolvimento de personagem, não mostrou o personagem saindo de um ponto A pro ponto B. A única coisa, assim, ínfima que eu pude perceber de desenvolvimento de personagem foi o Aquaman, ele vendo que o Cyborg perdeu o pai e repensando a relação dele com o pai, que pelo menos nesse universo tava um pouco alterada, tava um pouco nebulosa, ainda que no filme do Aquaman ele parecesse se dar bem com o pai, aparentemente nesse universo ele não tava falando, ele não tava se comunicando com o pai, e ver o Cyborg perder o pai fez ele repensar e querer ir ver o pai dele no final. Fora disso, o personagem não tem a mínima relevância narrativa nesse filme, o que é uma pena. Na realidade, eu acho que a única função do Aquaman nesse filme é ressaltar a tamanha tara do Zack Snyder pelo corpo masculino, mostrando aí o tanto de tomada que o personagem aparece sem camisa, mostrando os músculos, e eu acho aí que até caminha pra uma problemática de fetichização, mas eu não quero me estender sobre isso não. A Mulher Maravilha da Gal Gadot tá melhor nessa versão do que ela tava em 2017, porém, eu tenho um pequeno problema com a Mulher Maravilha nesse filme, que eu vou acabar comentando um pouco mais tarde, mas eu não sinto que ela foi bem utilizada aqui, apesar dela ter bastante espaço, e principalmente muito espaço a mais do que ela teve em 2017. É claro que a Gal Gadot é a Mulher Maravilha definitiva, ela enche a tela, ela tem aquela entrega física que a gente sabe que a Gal Gadot tem, e a gente sabe que ela merece estar nesse lugar, a gente sabe que ela merece estar nesse papel, mas esse filme acaba mostrando bem que a Gal Gadot, apesar de ser a Mulher Maravilha, ela é uma atriz limitada, e ela acaba em muitos momentos caindo a clichês de atuação e a atuações um pouco mais fracas e contidas. Você pode até me dizer que a personagem da Mulher Maravilha não é o tipo de personagem que necessita de uma carga dramática imensa ou de uma grande atuação para ser concebida, mas assim, eu vou ter que discordar friamente de você, porque eu esperava, assim, uma coisa um pouco melhor vindo dela, sabe? Mas enfim, ela tá bem, o filme faz jus a quem ela é, o filme é respeitoso com a figura feminina, como eu nunca vi um diretor masculino ser, não sexualiza a Gal Gadot de forma alguma, isso me deixou bem tranquilo, sabe? O Batman nesse filme, né, o Bruce Wayne nesse filme, ele tá muito menos Tony Stark do que tava no filme de 2017. Ele aqui tá bem menos piadista, bem menos irônico, sabe? E ele tá até bem coerente com o que foi a jornada do Batman em Batman vs Superman até Liga da Justiça. E o arco do Batman desse filme é praticamente ter fé, sabe? Ele passa de um cara que era total razão pra um cara que ao menos tem um mínimo de fé nas pessoas e na humanidade. Ele começa a recobrar essa fé dele na humanidade através da figura do Superman, que, aproveitando que eu mencionei, é outro personagem que não tem função narrativa, além de fazer pose e dar porrada. Óbvio que esse filme tem o arco da ressurreição do Superman e ainda é uma das grandes coisas do filme, mas finalmente depois que o Superman voltou e toda aquela parada do uniforme preto, pra mim não teve nenhuma função narrativa além de dar porrada no Lobo da Steppe. O Superman não tem arco, o Superman não tem história nesse filme, ele só voltou porque a Liga sozinha não iria ter condições de acabar, de derrotar o Lobo da Steppe, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque, confessando bem a vocês, eu gosto muito do que o Superman se tornou no Liga de 2017, sabe? Eu gosto desse Superman otimista, alegre, de bem com a vida, e gostei do que o Joss Whedon acabou fazendo com o Clark Kent, né, com o personagem do Henry Cavill para aquele filme. Porém, aquele personagem não era coerente com a visão que estava sendo estabelecida nos outros dois filmes, né, Batman vs Superman e o Homem de Aço. E aí eu tinha que abrir a boca, eu tinha que falar, olha, esse Superman eu gosto, mas ele não tá coerente com o que foi apresentado. Esse Superman está coerente com o que foi apresentado, mas eu sinceramente não gosto do que fizeram com ele. É um personagem amargurado, é um personagem que tem dificuldade de aceitar o próprio papel, e por isso ele tem um drama pessoal que acaba não me atraindo tanto como um fã do Superman clássico, sabe? Do Superman
Christopher Reeviano. Esse Superman pra mim não desceu, sabe? Falando agora de outros personagens, o Alfred acaba se tornando um dos melhores personagens coadjuvantes desse filme, junto aí ao Silas Stone, mas eu acabo preferindo o Alfred aqui, porque ele tem mais tempo, ele tem mais material, ele tem mais cenas junto ao Bruce Wayne, que fazem referência justamente àquele Alfred lá do Batman vs Superman, aquele Alfred que eu gostei muito, que é aquele Alfred que pesa na cabeça do Batman, que desconstrói alguns pensamentos dele. Eu gostei muito do que o Jeremy Irons fez aqui, tornou ele um personagem muito mais interessante, e algumas trocas do Bruce Wayne dele durante essas 4 horas de filme foram muito bem-vindas. E falando agora do principal vilãozão desse filme, né, que é o Lobo da Steppe, que pra mim teve uma evolução notável da versão de 2017 pra cá, porque ele ganha uma coisinha que tava faltando no Lobo da Steppe original, que era uma coisinha muito básica, chamada arco de personagem, que também não é aquele arco de personagem, mas ele tem uma motivação palpável, ele tá procurando redenção, ele tá procurando o perdão do Darkseid, porque ele o traiu de alguma forma, que o filme não explica, o que é interessante porque a gente pode teorizar em cima, mas ele tá buscando essa redenção, tá buscando esse perdão do Darkseid, e para isso ele vai tentar conquistar o nosso planeta, que o Darkseid no passado não conseguiu conquistar. Ele tá tentando se provar digno e capaz de alguma forma, e isso é interessante porque isso constrói melhor o personagem. Aquele detalhe da armadura dele e tal, a armadura dele é bem legal porque ela meio que representa o emocional do personagem. Quando ele tá se sentindo seguro e acolhido, ela retrai e revela o corpo dele, e quando ele tá se sentindo ameaçado, ela vai e se fecha mais ainda e cria aquelas pontas e tal. É muito legal o design, o CGI tá muito bem feito, e o personagem tá menos genérico com relação aos diálogos. Óbvio que os diálogos dele não é nada que se diga, oh meu Deus, que diálogos maravilhosos, mas é bem melhor do que foi apresentado anteriormente. O Lobo da Steppe cresceu muito como personagem aqui, tanto em visual, quanto em roteiro, quanto em motivações. Então foi uma evolução, assim, não tenho o que dizer. Tá lá, sabe? E agora pra essa parte do vídeo eu vou precisar entrar em algumas ressalvas pessoais que eu tive com relação ao filme, né? Pontos negativos, mas calma lá, Snyder, calma. Só porque eu tenho ressalvas no filme, você não vai esquecer de todo esse tempo de vídeo que eu passei rasgando seda pra esse filme, né? Vamos ter um pouquinho de maturidade aí, né? Eu gosto do filme, eu achei ele legal. Porém, como todo filme, eu tenho minhas ressalvas em cima. Vamos lá, pontos negativos com relação ao Snyder Cut. Como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, o Zack Snyder pesou muito o estilo dele aqui. E isso é importante, justamente para que a gente saiba que a gente tá vendo um filme do Zack Snyder, e o estilo do Zack Snyder é legal. Porém, ao pesar demais no estilo, e principalmente com a questão da câmera lenta e de algumas cenas muito alongadas, que ele acaba, por uma questão talvez de ritmo, alongando demais essas cenas, ele acaba transformando isso num exercício de autoindulgência, dando a entender que fazer uma cena muito estilizada e muito dentro do padrão Zack Snyder é mais importante do que o ritmo do filme e mais importante do que uma duração um pouco mais curta. É aí que mora, na minha opinião, a indulgência do Zack Snyder, essa autocelebração dele ao próprio estilo, que eu acho uma coisa assim que poderia não ter pesado tanto nesse filme. Óbvio que foi legal ver o Zack Snyder sendo o Zack Snyder de volta, não sendo aquele diretor genérico que dirigiu Batman vs Superman, sabe? Pra mim foi interessante, pra mim foi acolhedor ver o Zack Snyder de volta a esse momento de grande estilização dele, que eu acho legal até. Porém, é notório também a autoindulgência dele com relação ao próprio estilo, e eu não acho que isso caia bem em filmes de super-herói hoje em dia. O humor desse filme, ainda que seja muito bem utilizado no começo e mais pro final, nas 2 horas do meio, e principalmente a partir da parte 3, né, que esse filme é como Pulp Fiction, ele é dividido em partes que acredito eu que deveriam inclusive ter sido capítulos da minissérie que ia acontecer. Porém, a partir da parte 3, onde a gente tem a introdução de personagens, por exemplo, como Flash, eu senti o humor desequilibrado um pouco. Óbvio que a gente vinha tendo até esse ponto algumas inserções pontuais de humor, o que me deixou inclusive aliviado, porque eu pensava que esse filme não tinha esse humor, não tinha essa coisa mais irônica, que eu pensava que isso era uma coisa que o Joss Whedon inseriu, mas não, pra minha surpresa foi coisa do Zack Snyder. Porém, como eu vinha dizendo, acho que a partir da parte 3 eles começam a pesar demais, sabe? O humor fica muito frequente, em momentos que acredito eu não era tão necessário que tivesse humor. Eu entendo que foi a inserção do Flash que pesou bastante
bastante nesse humor aqui. Porém, eu acho que eles poderiam ter medido melhor, sabe? Acho que eles poderiam ter dosado melhor as piadas pra que a inserção de humor fosse uma coisa gradativa com o filme e não tivesse tipo, ok. Aí a partir da parte 3, pá, um monte de piada ao mesmo tempo, sabe? Achei que eles pesaram um pouco a mão nisso, achei que poderia ter sido melhor dosado. Um grande problema que eu tive nesse filme foi a inserção do personagem Caçador de Marte. Eu acredito que ele foi mal utilizado nesse filme, não tinha lugar nesse filme para que ele aparecesse, além de uma insistência do Zack Snyder. A gente tem uma cena maravilhosa no filme, que é uma cena super singela, super sutil, de um diálogo da Marta com a Lois, e eu tava lá naquela cena super investido, super emocionado, pensando, poxa, o Zack Snyder tá dirigindo uma parada humana, uma parada sutil, uma parada simples, de troca de câmera, de diálogo, uma coisa que não precisa ser aquela coisa bombástica do estilo dele. E aí no final a Marta sai da porta da Lois Lane e na verdade a Marta era o Caçador de Marte, e eu fiquei extremamente decepcionado com essa cena. Falei, putz, não podia ter sido só a Marta, sabe? Tinha que ter metido o Caçador de Marte ali, achei completamente desnecessário. E no final, né, lá mais pro epílogo, em que o personagem basicamente só aparece pra fazer uma pose e fazer uma ponta pra quem sabe um Liga da Justiça 2 que talvez nunca venha a acontecer, fiquei decepcionado. Achei que o personagem teria alguma relevância maior e acabou que ele só entrou pra estragar uma cena que eu tinha achado ótima até então e pra fazer uma posezinha pro final e pra fazer os fãs gritarem por um Liga da Justiça 2. Achei deveras mal usado. Vinha falando anteriormente nesse vídeo e venho voltar a falar que por conta dessa escolha do Zack Snyder em priorizar estilo, câmera lenta e ritmo bombástico e desacelerado, esse filme acaba tendo algumas cenas que poderiam ter sido ali cortadas para diminuir um pouco a duração do filme, para tornar ele um pouco menos cansativo, em nome de um ritmo até mais interessante pro filme, sabe? Eu acho que esse filme merecia um tempinho a mais na ilha de edição, na ilha de corte, para que o Zack Snyder pensasse direitinho quais cenas são realmente imprescindíveis para o andamento da história, para o andamento da narrativa, e não simplesmente servir ao estilo e tal. Eu entendo que esse é o Snyder Cut, que essa foi a real oportunidade desse cara fazer tudo o que ele queria, sem pensar em bilheteria, sem pensar em retorno, sem pensar em dinheiro, só realmente servir a visão dele, e eu respeito muito isso, mas na minha mais do que humilde opinião, eu acho que esse filme merecia um tempinho na ilha de corte pra tornar ele menos cansativo e tirar essas cenas de 3 minutos de cantoria pelo Aquaman, que eu entendo que é uma mitificação do personagem, mas poderia ter sido cortado tranquilamente. Então são cenas assim, sabe, de muita câmera lenta, cenas muito alongadas que não dizem nada pra trama, sabe? Isso me incomoda um pouco. Acho que o filme pecou um pouquinho nisso aí, mas e poderia ter sido facilmente resolvido, mas já que não foi, fazer o quê, né? E falando em cenas que poderiam ter sido cortadas sem maiores problemas, o epílogo desse filme é um grande problema na minha opinião. É uma cena completamente desnecessária, que na minha opinião praticamente só foi salva graças ao diálogo bem interessante entre o Batman e o Coringa do Jared Leto, e ao jogo de câmera ali, de focalização que o Zack Snyder usou, bem interessante, bem bonito de se ver, mas a cena em si, nesse novo Nightmare aí do Batman, pra mim foi completamente desnecessária, foi só mais uma chamada pra uma possibilidade de um Liga da Justiça 2, uma cena que absolutamente não falou nada demais. Você pode aí argumentar, isso é Injustice, isso tá nos quadrinhos e tal. Quadrinho é uma coisa, filme é outra. Pra dentro da narrativa e pra conclusão desse filme, essa cena não tinha nenhum motivo pra estar presente nesse filme, nem como cena pós-créditos, e o Snyder fez questão de colocar ela lá no final do filme, nem nos pós-créditos, mas no final do filme pra que todo mundo visse, e eu não entendo por que, sabe? Não tinha necessidade, sinceramente. E talvez a última coisa que eu venha falar de pontos negativos desse filme, que é uma coisa que me incomoda na obra do Snyder como um todo, e que não deixou de me incomodar nesse filme, ainda que eu gostasse muito dele, que é a visão do Zack Snyder para esses super-heróis da DC como pessoas violentas, assassinas, autores de ações brutais e detentores de uma jornada onde prevalece a negatividade, a agressividade, o sofrimento. Essa visão objetivista dos personagens é uma coisa que me incomoda, sabe? Porque a DC, ao contrário do que muitos fãs equivocados querem dar a entender, a DC não é simplesmente negatividade e pessimismo. A DC também tem muito otimismo dentro dos seus personagens, e o Snyder esquece isso totalmente. Ele faz uma Mulher Maravilha que não tem pudor em incinerar um terrorista vivo e depois dizer pra uma criança que ela pode ser o que ela quiser, inclusive uma assassina, aparentemente. Ou esse Superman que já chegou espancando o Lobo da Steppe até a morte, ou esse Aquaman que empalou o Lobo da Steppe com um tridente numa das cenas finais do filme. Isso é uma coisa
que eu não sei se eu queria estar vendo esses heróis com os quais eu cresci assistindo, fazendo, sabe? Eu não sei se eu queria ver o Aquaman empalando um inimigo, ou a Mulher Maravilha matando um terrorista. Eu entendo que essa é a visão do Snyder pra esses personagens, mas se você for pensar que o Snyderverso, ao contrário do que muita gente anda dizendo, não é uma terra alternativa do multiverso da DC, ao contrário, ele é o resto do que sobrou do DCU, desse universo único compartilhado desses super-heróis. Então pensa comigo, essas versões que eu venho criticando nesse momento do vídeo, esse Superman, Mulher Maravilha e Aquaman que eu mencionei pra vocês, eles são o Superman, a Mulher Maravilha e o Aquaman Terra 1. Eles são meia. Eles não são uma versão alternativa. São esses personagens como eles deveriam ser, como o Zack Snyder acha que eles deveriam ser. E isso me incomoda um pouco, sabe? Esses personagens não fazem jus aos que eu assistia quando era criança, porque eu não sei se eles tomariam essas proporções, eu não sei se eles realizariam essas ações, por maior que o perigo fosse, sabe? E me incomoda um pouco eles tomando essas iniciativas brutais em nome de puro estilo do Zack Snyder. É uma coisa que eu realmente não gosto, mas... enfatizando, é uma percepção pessoal minha. Isso é uma parada que eu não consigo engolir e você pode gostar sem problema nenhum. Enfim, concluindo, Zack Snyder's Justice League é o melhor filme do Zack Snyder à frente dos heróis da DC. É um bom filme de super-herói, colocando aí todo o contexto de filmes de super-herói e grandes blockbusters. É um filme bom e com certeza é muito melhor, é infinitamente melhor do que aquela porcaria que a gente viu em 2017. Porém, na minha mais do que humilde opinião, não é um filme que mereça idolatria, não é um filme que mereça esse título que está sendo dado a ele na internet de melhor filme de quadrinhos de todos os tempos, mas é um filme que vale a pena a gente pôr a mão no coração e interpretar ele prestando atenção no conceito e no contexto. A gente sabe toda a história do Zack Snyder, a gente sabe como foi horrível pra ele ter o trabalho dele mutilado por um estúdio que basicamente só tinha dinheiro como o objetivo principal de lançar aquele filme. E claro, a gente não pode deixar de notar, de lembrar, e até o próprio filme não deixa que a gente esqueça, que esse filme tem como principal objetivo, além de atender a visão do Zack Snyder, homenagear a filha dele, que foi perdida no meio dessa tragédia, que foi perdida no meio desse processo, a Autumn Snyder. Não é à toa que nos créditos do filme tocam uma versão instrumental e mais tarde cantada da música Hallelujah, que era a música favorita da Autumn Snyder. E nos próprios créditos do filme você vai encontrar a mensagem para a Autumn lá escrita. Então é importante que a gente veja que o fenômeno que foi o Snyder Cut, esse fenômeno de fazer justiça à visão de um diretor, a todas as tragédias envolvendo a feitura desse filme, e também atender o desejo de vários fãs do diretor e da DC que queriam muito ver esse projeto. Simplesmente não dá pra gente esquecer o contexto do Snyder Cut. E acredito que a gente está diante de um fenômeno que talvez nunca seja esquecido dentro do nicho de super-heróis. Mas repetindo, eu não acho que é um filme que mereça ser idolatrado. Mas sim, ele merece ser lembrado por muito tempo ainda pela frente. A minha nota para Zack Snyder's Justice League é um belo de um 8, muito bem merecido. Apesar de todas as minhas ressalvas, é um filme que eu me diverti muito e que eu me emocionei muito assistindo. E fiquei positivamente surpreso com o resultado, como eu nunca achava que ficaria. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo da Toca do Nerd. Eu espero que você tenha gostado, apesar desse formato alternativo. E se você gostou, por favor, se inscreve no canal aqui embaixo apertando no botão vermelho. Dê o seu like no vídeo para mostrar que você gostou e também para ajudar a espalhar ele por aí. E se você realmente gosta da Toca do Nerd, eu coloquei aí no decorrer do vídeo o QR Code da minha conta no PicPay por Pix para você fazer uma doação de qualquer valor, se você sentir que deve ou que poderia. Qualquer valor que você doar já vai me ajudar muito a manter esse projeto de pé. E antes de você ir embora, por favor, escolha um dos vídeos que tá passando aí na tela de sugestão para você. São vídeos com temas parecidos com o que você acabou de assistir, para você manter aí a sua jornada pelos conteúdos da Toca do Nerd, nunca sair daqui do canal sem estar satisfeito com o que você assistiu. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!